O Império Otomano foi um dos mais duradouros e vastos da história. Foi fundado ainda na Idade Média e só teve fim após a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano, ou Turco-Otomano, foi um dos mais duradouros da história, tendo atravessado toda a Era Moderna e só chegado ao fim com o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918. O acontecimento que comumente é tido pelos historiadores como o inaugurador da Idade Moderna é a queda de Constantinopla, centro do Império Bizantino, e foi deflagrado pelos turco-otomanos. O Império Otomano desenvolveu-se a partir do Principado Muçulmano do Sultão Osman, ou Otman I, que viveu de 1258 a 1324, como também é conhecido, durante o processo de expansão árabe na Idade Média. O Império de Osman tornou-se progressivamente um dos mais poderosos entre os islâmicos e, por volta do ano 1300, começou a empreender várias ofensivas contra o Império Bizantino, que dominava a região da atual Turquia, conhecida como Anatólia. O filho de Osman, Okan, continuou a expansão do pai e reformulou o exército otomano, tornando-o ainda mais poderoso. A ordenação do exército era um dos principais trunfos do Império Otomano. Havia uma formação de guerreiros de elite, denominados janízaros, ou Yeniseri, em turco, que passaram a constituir uma das maiores máquinas de guerra do período. O controle por parte dos otomanos expandiu-se em direção à Península Arábica e à Mesopotâmia durante os séculos XIV e XV. O sultão Mumé II, ou Meente, que viveu de 1432 a 1481, foi o responsável pela derrota do Império Bizantino em 1453, ocasião em que reclamou para si o título de califa, denominação máxima de um político muçulmano, significando o soberano sobre todos os muçulmanos. Foi a primeira vez que um turco otomano, e não um árabe, recebeu o título de califa. Foi nesse momento que Constantinopla teve seu nome mudado para Istambul. O legado cultural e político do Império Otomano reflete-se ainda hoje em nações árabes, como a Turquia e a Arábia Saudita. Na capital da Turquia, Istambul, há exemplos da arte e arquitetura muçulmana que convivem com a arte e a arquitetura bizantina, produto da ortodoxia cristã. Os monumentos mais suntuosos são a Igreja de Santa Sofia e a Mesquita Azul. Desde então, o Império Otomano passou a dominar uma região que incluía a Anatólia, os Balcãs, o norte da África, a Península Arábica e grande parte da Ásia Menor. Um dos acontecimentos mais impactantes do século XX foi protagonizado pelo Império Otomano: o genocídio dos armênios, entre os anos de 1915 e 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. O acontecimento conhecido como Queda de Constantinopla, ocorrido em 29 de maio de 1453, é tão importante para a história mundial que foi eleito por historiadores do século XIX como aquele que encerrava o período histórico da Idade Média e, por conseguinte, dava início à Idade Moderna. Constantinopla foi conquistada e subjugada pelo sultão otomano Mehmed II, que ficou conhecido pela alcunha de O Conquistador. Para compreendermos esse episódio, é necessário nos determos em alguns detalhes do contexto que o envolveu. Sabemos que Constantinopla, antes do século IV d.C., chamava-se Bizâncio e já era uma importantíssima cidade grega, fundada na Anatólia, no século VII a.C. Essa cidade tornou-se bastante influente na época do Império Alexandrino, destacando-se como um dos grandes polos da cultura helenística. Quando, no século IAC, sobreveio o domínio do Império Romano sobre os antigos territórios helenísticos, Bizâncio tornou-se a referência central do lado oriental do Império, apesar de haver sofrido um ataque de Roma em 196 AC. Com as crises sucessivas em Roma, no século IV d.C., dadas as invasões bárbaras, um dos chefes políticos mais proeminentes da época, Constantino, mudou a sede do Império Romano para Bizâncio e, em 330, trocou o nome da cidade por Constantinopla. Constantino logo se converteu ao cristianismo, religião que a essa altura já tinha raízes profundas na região da Anatólia e em todo o Império Romano do Ocidente. Aos poucos o Império Bizantino caracterizou-se pela fusão entre a cultura grega, helenística, e a judaico-cristã e também se tornou um dos mais prósperos impérios da Idade Média.
Constantinopla foi a mais cobiçada cidade a ser hostilizada por hordas de bárbaros, como os hunos, que tentaram transpor suas muralhas por diversas vezes. Os reinos cristãos ocidentais também tiveram seus estranhamentos com os bizantinos ortodoxos. O ponto alto das divergências entre Ocidente e Oriente Europeu nessa época foi a Quarta Cruzada, de 1202, que resultou na invasão e saque de Constantinopla e na criação do chamado Império Latino, que só foi desmantelado pelos bizantinos em 1261. Com esses ataques frequentes, Constantinopla passou a ficar cada vez mais isolada, com domínios territoriais mais escassos e com as suas defesas fragilizadas. Essa vulnerabilidade foi bem aproveitada pelo mais poderoso império que havia despontado no mundo islâmico, o Império Otomano. Os otomanos eram, inicialmente, cavaleiros nômades da Ásia Central que se converteram ao islamismo no século IX. Eles entraram na Europa, pelo Estreito de Dardanelos, em 1345, a convite de um imperador bizantino, João V Paleólogo, que precisava de guerreiros para combater um usurpador. Todavia, os otomanos, com o tempo, não se contentaram em apenas receber o soldado pelo imperador, mas começaram a conquistar cidades importantes sob a influência bizantina, como Galípoli. João V Paleólogo chegou a oferecer aos reis ocidentais o fim do cisma entre a Igreja Católica e a Ortodoxa se o ajudassem contra os otomanos. O problema foi parcialmente resolvido depois de uma negociação com o sultão Murad I, em 1371, na qual foi oferecida uma relação de suzerania. Nas décadas que se seguiram, as relações entre bizantinos e otomanos passaram a ficar cada vez mais tensas, haja vista o espaço que esses últimos já haviam conquistado ao longo da Península Balcânica. Quando Mehmed II marchou com suas tropas para Constantinopla, em 1453, não estava disposto a negociar acordos como fizeram os sultões que o antecederam. Seu objetivo era claro: tomar a cidade e fazer dela o centro de um império ainda mais vasto para os otomanos, como descreve o historiador Alain Palmer. Logo depois do amanhecer de terça-feira, 29 de maio de 1453, as tropas do sultão conseguiram penetrar por um pequeno portão nas inexpugnáveis muralhas em Kirkoporta. Ao cair do sol, o que restava da cidade saqueada estava em suas mãos. Constantino XI Dragazes, 86º imperador dos gregos, morreu combatendo nas ruas estreitas sob as muralhas de Oeste. Depois de mais de 1100 anos, não restava um só imperador cristão no Oriente. A ocupação da cidade foi rápida e uma das primeiras ações do sultão foi descaracterizar a Basílica de Hagia Sofia, igreja cristã ortodoxa bizantina, e transformá-la em mesquita.